Meu muito bom dia ou meu boa tarde, não sei qual horário que você vai estar acompanhando esse conteúdo que eu estou produzindo, né? Eu sou o pastor Avancini, sou da IEBA, Igreja Evangélica Batista Aliança, aqui na cidade de Piracicaba. Estou produzindo conteúdo para o meu canal e também meu podcast. Você pode acompanhar depois lá no YouTube, Pastor Avancini Podcast Fest, e os conteúdos estão lá. Então, esse programa meu aqui vai ser chamado de Papo de Bibleiro. Papo de Bibleiro, é isso mesmo. Isso que você está entendendo aí, né? Papo de Bibleiro. Então, nossa proposta é discutir um pouquinho sobre a Bíblia, falar um pouquinho sobre a Bíblia, para que você possa, então, entender e continuar a entender e compreender cada dia mais um pouco da palavra de Deus. E a nossa proposta hoje é discutir um pouquinho sobre o livro de Provérbios, né, no capítulo 1, e eu quero estar falando esses dias todo aí sobre o livro de Provérbios, capítulo 1 e capítulo 2, e assim até alcançarmos o total do livro, né, o livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Então, nossa proposta hoje é trabalhar com esse conteúdo aí. Então, a minha expectativa é que você esteja realmente sendo abençoado, né? E essa é a nossa proposta de trabalhar. Então, vamos ao texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, né? E qual é o objetivo do canal? É fazer com que você aprenda um pouco mais da Bíblia. A Bíblia é um livro espetacular, né? Impressionante. Quando a gente vai estudar um pouco da vida desse homem chamado Salomão, a gente vai ficar assim perplexo do tudo que aconteceu na vida da história desse homem, né? É muito interessante. Então, eu chamo você para vir comigo aí, dando aí um pouquinho de sua atenção para nós aprendermos um pouco mais. Primeiro, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Olha só, o texto já dá uma introdução fantástica, né? Quando você pensa que, olha, o texto já fala que quer te ajudar, nos ajudarão a experimentar. Olha, tem uma experiência mais profunda, mais íntima com a palavra de Deus. Então, nós queremos entender um pouquinho quem era esse rei Salomão, né? O rei Salomão é o filho do rei Davi. O rei Davi, para quem já estudou a Bíblia, ou estuda a Bíblia, sabe que ele foi um rei que teve muitos problemas e tal. Teve um fato lá que ele acabou se envolvendo com a mulher de um guerreiro, de um soldado, né? E engravidou essa mulher, chamada Betseba, e essa mulher teve um filho, e acabou que o Davi acabou se tornando o marido dela, pegou essa mulher para ser sua esposa. Essa criança morreu. E aí então Deus disse: olha, se você realmente quer essa mulher como esposa, eu vou te dar e tal. E você vai lendo o livro lá de Reis e vai descobrindo todo esse processo. Importante que eu quero chamar a sua atenção é para que você possa compreender de maneira simples. Não sou teólogo aqui, não vou teologizar nada, não quero discutir a Bíblia do ponto de vista teológico, mas eu quero trazer para nós algumas aplicações práticas simples que o texto traz, né, para a gente, algumas observações que a gente pode aproveitar aí para o nosso dia a dia. Olha que bacana, né? Então, desse filho do casamento entre Betseba e Davi, nasce Salomão. O rei Davi, ele consegue juntar todo o reino, né? Já no final da sua vida, um dos filhos de Davi teve muitos filhos, quis tomar o reino para si, né? E aí a Bíblia diz que Davi chama Salomão e unge ele rei, coloca ele rei sobre todo o reino de Israel, né? E aí a palavra de Deus fala que Salomão, quando foi orar, disse: Senhor, eu quero só sabedoria, me dê condições de entender, né, de ser sábio, né? E ele se torna um grande sábio e se torna um homem muito rico, dono de tantas riquezas, né?
mas muitas riquezas mesmo. A Bíblia diz que ele foi um dos reis mais ricos, né? E a gente tem aí na história outros homens, outros reis ricos, mas Salomão realmente possuía muitas posses, né? Muito dinheiro, mas o muito dinheiro do rei. E aí eu quero analisar com você um pouquinho sobre isso, né? É importante a gente entender que às vezes nem todo o dinheiro do mundo traz satisfação, né? E o que eu quero que você aprenda nesse livro de Provérbios, além de ter uma vida estável, uma vida em paz, mas ter uma vida realmente consagrada ao Senhor, né? Isso que é importante. Aonde o rei Salomão se perde? Se perde quando ele ganha muito dinheiro. E quando tem um outro livro que ele também escreve, que é o livro de Eclesiastes, olha só o que ele fala no livro dele. As palavras do mestre, filho de Davi, né? Rei de Jerusalém. Ou seja, então esse filho de Davi, rei de Jerusalém, é o Salomão. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Olha, ele vai dizer assim, então isso tudo é vaidade, nada faz sentido, grande inutilidade ter todo aquele dinheiro. Então o Salomão vai falar isso por quê? Porque ele agora observa que as suas condições já físicas já estão debilitadas, então todo o dinheiro que ele tinha não valeu de nada, né? Ou seja, a idade chegou. E quantas pessoas se perdem também assim, né? A gente conhece pessoas que tinha negócios, né? Eu conheci uma pessoa que começou um pequeno negócio, em pouco tempo o seu negócio deu tão certo, e à medida que o negócio dele foi dando certo, ele foi comprando carros, casa, foi fazendo investimentos e tal, e colocando dinheiro de um banco, tirando de outro, colocando em outro, aplicando, colocando dinheiro para lá para cá. Daqui a pouco ele se perdeu, todo aquele dinheiro se foi. Todo aquele dinheiro foi perdido, todo aquele dinheiro foi esvaziado, nada se guardou, voltou à condição pior, porque aí ficou endividado, né? Gastou dinheiro com mulheres e farra, e chegou ao final da vida sem nada de novo, pobre. Então, às vezes o muito dinheiro acaba perdendo a essência da pessoa, né? Tirando, foi o que aconteceu com Salomão. Mas o seu livro, né, o livro dos provérbios do rei Salomão, a inteligência que esse homem passa para nós é espetacular. E eu quero analisar com você um pouquinho, então, nesse tempo aí, um pouquinho do que esse homem fala, né? Vamos voltar lá no texto? Vamos voltar lá no texto, vamos lá. O texto vai dizer assim, ó. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento. Olha, eu quero, nesse meu podcast, que você pense comigo sobre isso, né? O que é sabedoria? O que é que o rei Salomão está querendo dizer sobre sabedoria? Que bacana, rapaz! Pensa que sabedoria é uma palavra, né, que vem da palavra grega sofia, né? Saber. O saber é a essência da vida, né? Então você aprende de criança a comer, beber, escovar os dentes. Você aprende, você nunca mais esquece. É diferente, por isso que a gente discute como professor, eu sempre estou falando isso com os meus alunos, eu não quero que vocês tenham só informação, eu quero que vocês tenham conhecimento, porque informação você vai ter a qualquer hora. Sabedoria é ter realmente entendimento, compreensão do que é a vida, né? Então, muitas pessoas, elas têm informações de muita coisa, mas ela não sabe, né? Saber português, saber matemática, saber história, saber trabalhar, saber produzir, saber o valor que tem o seu dinheiro. Por que o Salomão vai falar de sabedoria? Porque quando ele fala de sabedoria, ele fala, olha, se você sabendo o quanto vale o seu trabalho, quanto vale a sua mão de obra, né? Quantas vezes você trabalha empregado em uma empresa, quantas vezes você trabalha empregado num negócio e você não sabe quanto vale o seu trabalho, não sabe quanto está valendo o seu negócio, não sabe quanto está valendo as suas coisas, né?
a sua mão de obra, né? Quanto vale o seu dinheiro? Vamos suponher que você ganha aí 2.000, 3.000 por mês, né? E você vai lá no posto de gasolina e abastece o seu carro com um litro de gasolina que custa R$ 6, né? E aí, seu carro anda 5 quilômetros, 6 quilômetros, e aí você pergunta, poxa vida, quanto realmente vale R$ 1 de gasolina? Quanto vale um litro de gasolina? Né? Se ele me leva só 6 quilômetros, olha, se eu caminhasse a pé esses 6 quilômetros, quanto tempo eu gastaria para fazer isso? Né? 15 minutos? 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Né? Então, será que valeu? Será que pagou realmente? Então, o valor do dinheiro, esses detalhes, né, de sabedoria. A sabedoria é eu entender o caminho que eu processo, por exemplo, da minha casa no meu trabalho, o processo que eu tenho de fazer até a minha igreja. Então, eu aprendo esse caminho e eu nunca mais vou esquecer. Por isso que ele fala de sabedoria. A sabedoria é esse processo do saber completo, né? Saber a Bíblia, saber o texto, saber a experiência do dia a dia vai te ensinar. E é interessante quando eu penso que o Salomão tinha essa proposta, né? De que se você é sábio, se você sabe, né? Se você tem conhecimento de algo, você sabe fazer aquilo, né? Então muitas pessoas não sabiam administrar o seu dinheiro, né? E o Salomão sabe, vai dizer, olha, não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ganhar muito dinheiro, não adianta você ter muita riqueza, porque se você não souber utilizar isso, vai simplesmente ser um dinheiro perdido. Deixa eu só desligar esse negócio aqui que está me atrapalhando. Isso. Vai ser só perder dinheiro, vai ser só perder tempo, né? Então, o Salomão está mostrando isso para a gente, né? Olha, você realmente precisa de estar vivenciando, experimentando. Sabedoria é saber aplicar aquilo que é seu, que você tem, que você produz, né? Então, é muito interessante. Será que você hoje desfruta de um saber? Qual é o seu saber? Todos nós sabemos alguma coisa, né? É interessante pensar nisso. Porque, por exemplo, eu sou professor de filosofia, eu sei um pouco de filosofia, mas eu não sei tudo, mas eu sei um pouco, né? Eu sou pastor, eu sei um pouco de Bíblia, eu não sei tudo, claro, tem teólogos, né, especialistas, doutores, e eles sabem muito mais do que eu, mas eu sei algo. Então, o pedreiro, ele sabe mais do que eu, por exemplo, que não sei trabalhar de pedreiro, né? O advogado sabe muito mais de leis do que eu não sou advogado, então eu não sei. O mecânico vai saber de consertar carro muito mais do que eu. É desse saber que ele tira a sua prosperidade, né? Então, se as pessoas não são prósperas, né, é porque elas acabam deixando, né, de usar a sua sabedoria para a sua prosperidade, para o seu bem-estar. E foi uma confusão danada isso aí. Quando a gente fala de prosperidade, tem umas igrejas que ficam vendendo prosperidade, não é verdade? Então as pessoas ficam oferecendo prosperidade. Olha, Deus vai dar, Deus vai dar. Não, Deus dá a sabedoria. E também a prosperidade é uma qualidade de vida que você tem, não é a quantidade de dinheiro. É isso que Salomão, lá no versículo de Eclesiastes, vai dizer. Olha, cuidado com a vaidade. Você não é o quanto você tem, não é o quanto você guarda, o quanto você tem guardado, a quantidade de dinheiro que você tem que determina a sua alegria, a sua paz interior, né? Então, a sabedoria vai produzir em mim paz interior. Você entendeu? Se você é sábio com relação aos seus negócios, se você é comerciante, se você é empregado, se você trabalha por conta, se você é um profissional liberal, não importa o que você seja, se você é sábio com relação àquilo que você tem, automaticamente esta sabedoria vai
produzir algo extremamente bom para você, né? Vai te produzir uma alegria. Então nós vimos aí o rei Salomão, né, o filho de Davi, que se torna um rei poderoso, riquíssimo, nos ensinando que no seu a primeira parte do seu livro, que a gente precisa de lidar com as coisas com sabedoria. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu só posso pegar um carro para dirigir se eu sei dirigir. Se eu não sei, eu preciso de aprender, treinar, tirar uma carteira primeiro, uma habilitação que determina para a justiça, para a lei, para a ordem do meu país, que eu sou habilitado, eu tenho condições, eu sei dirigir. Não basta eu ter uma informação. E aí eu tenho uma crise muito grande, às vezes, com a educação brasileira, por exemplo, que nós aqui passamos muita informação para os alunos e pouco conhecimento, porque o conhecimento é a sabedoria, né? Eu sei, eu venho de sabedoria, o saber, né, daquilo que eu conheço, eu preciso de saber, né? Eu observo as crianças chinesas, elas usam o ábaco para aprender matemática, né? E o ábaco é um cálculozinho de memória, né? Eles aprendem aquilo. Hoje o ábaco físico ainda existe, eles continuam estudando com ábaco físico, mas depois eles vão para o digital lá e ele memoriza, ele vai colocar isso no cérebro, na mente dele, né? Então toda vez que você dá uma conta para a criança, automaticamente ele já vai calcular rapidamente, né? Por isso que eles são tão bons de matemática, tão bons de cálculos, porque o ábaco já está memorizado, está guardado na mente dele, ele sabe fazer. Não é uma coisa que ele vai experimentar. Ele não vai chegar no vestibular e vai ficar tentando descobrir, mas será qual regra que eu aplico aqui, né? Ele vai chegar lá e ver o número e sabe aplicar. A gente tem tantas regrinhas de matemática, tantos teoremas, tantas fórmulas, né? E chega lá, o aluno não sabe, na verdade, quando ele vê a sentença lá no vestibular, ele não sabe qual é a fórmula que ele vai aplicar. Então, por quê? Porque ela não está clara ali. Agora, o aluno chinês, ele já sabe o ábaco, então não importa a fórmula, ele vai aplicar aquilo ali, porque ele já sabe fazer isso. Isso que é sabedoria. É isso que o Salomão está dizendo, né? E aí a gente volta aqui de novo no texto, e vamos lá dar mais uma caminhada no texto. Olha só, ele fala assim, ó, e eles ajudarão a experimentar a sabedoria. Ou seja, esses provérbios, esses textos que nós vamos estar fazendo aqui no nosso conteúdo, vai estar falando sobre isso o tempo todo, sobre sabedoria, sobre experimentar a sabedoria e a disciplina. Olha, outra palavra aí magnífica para a gente estudar, disciplina, né? Nós somos um povo muito indisciplinado, né? E às vezes eu lido com a igreja há muitos anos, minha vida praticamente inteira, eu sempre estive lidando na igreja, né? E vejo como isso é ruim às vezes no nosso povo, né? Como isso é ruim para a nossa sociedade no dia a dia. Eu lido com gente na escola, na igreja, e como isso às vezes se torna um empecilho, né? Disciplina. Disciplina não é uma obediência velada a algumas coisas. Não, ele não está falando isso. Porque vou disciplinar você e vai lá dar uma surra. Não é isso, né? É dessa coisa que está falando. Está falando daquela questão de disciplina, de estar no lugar certo, na hora certa, de compromisso. Olha que bacana quando eu penso nessa questão do compromisso. Até que ponto você está comprometido com as coisas que você tem que fazer, né? Então o Salomão está dizendo assim, olha, o meu livro, esse livro de provérbios vai fazer você entender a sabedoria e a disciplina, né? A disciplina, horário de chegar, horário de funcionar as coisas, né? Disciplina com aquilo que você faz, né? Se você pegou para fazer, termina de fazer. Não tira as coisas do lugar e não põe de volta. Isso é uma disciplina. Isso faz as pessoas viverem melhor. E é interessante muito isso, né? Porque isso vai fazer as pessoas viverem de forma melhor. Vai fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida mais agradável, né? Vai fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida mais saudável mesmo, né? Olha, quando eu observo
tudo que está à minha volta e eu lido com disciplina em relação a isso. Por exemplo, você é professor, você precisa de preparar a sua aula. Você é pastor, precisa preparar o seu sermão. Você é um pedreiro, você precisa pegar suas ferramentas corretas. Você é eletricista, você tem que ter as ferramentas corretas. Você é mecânico, tem que ter as ferramentas corretas. É um médico, você tem que estar se preparando. Olha, tem que estar aperfeiçoando sempre, né? Olha, como é que o médico precisa de se aperfeiçoar? Fazendo novos cursos, tal. O advogado, a mesma coisa. Não importa a sua profissão, tem que ter disciplina. Disciplina em preparar, em estar conectado com aquilo que está acontecendo no mundo. Todas essas coisas são importantíssimas, né? E é uma coisa que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem um problema muito sério, essa questão da disciplina, né? A gente é um povo muito indisciplinado, marca e não cumpre, né? Eu conheci um estrangeiro e ele estava falando que ele se assustou com a falta de compromisso do brasileiro, por exemplo, né? Ele falou, eu chamo os profissionais para resolver os problemas, eles não aparecem, né? Ele falou que chamou um vidraceiro e o vidraceiro marcou com ele na sexta-feira, ele saiu do trabalho dele e foi para lá porque o vidraceiro tinha marcado que ia ver os vidros do apartamento às 8 horas da manhã. Deu 10, o camarada não tinha chegado. Deu meio-dia, o cara ligou, olha, tô atrasado, mas eu vou aí ainda, tal. Deu meio-dia e 40, ele falou, eu preciso voltar pro meu trabalho, né? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, deixa para sábado. No sábado a gente vai, sábado pela manhã. Aí ele volta lá no apartamento, sábado pela manhã, cadê o vidraceiro? O cara não aparece de novo para colocar os boxes que ele precisava. E aí ele falou, agora chamei o marceneiro para montar os armários embutidos. Ele, olha, tudo bem, amanhã eu tô ali. Aí ele vai lá, chega lá, o camarada não aparece, né, para fazer o orçamento. Depois de 3 ou 4 dias que ele consegue fazer o orçamento, aí o cara marca 15 dias para entregar a mercadoria, para começar a montar os armários. Leva 1 mês e o cara não entrega. Passa 1 mês e meio, o cara não entrega. 2 meses o cara não entrega. Ele precisava de mudar no apartamento. Eu não consigo entender se o cara é o vendedor do produto. Ele produz para vender. Ele depende disso, mas ele não consegue cumprir com os prazos. Isso é falta de disciplina. E é por isso que o Salomão vai falar que, olha, a prosperidade que tantas igrejas estão oferecendo, eu já disse isso aqui, né, que tantas igrejas estão oferecendo, que tantas igrejas falam, que tanta gente fala, né, que tanta gente discute, e o texto é tão claro que, olha, se eu quero ter uma vida saudável, se eu quero ter uma vida abençoada por Deus, se eu quero ter uma vida realmente diferenciada, meu irmão, meu querido, meu amigo, eu preciso de lidar com sabedoria com as minhas coisas, né? Será que você, e eu quero aqui, só falta 7 minutos para a gente terminar aqui, eu quero perguntar a você, será que você realmente é disciplinado naquilo que você faz? Será que você tem agido com sabedoria com o seu salário, com o seu dinheiro, com seus negócios? Você sabe realmente quanto você ganha, quanto é o valor do seu trabalho, quanto você realmente produz, né? Você sabe realmente a função que você exerce na sua empresa, a importância do seu trabalho para o seu patrão? Você sabe a importância do seu empregado, porque também tem muito isso, né? Talvez você seja patrão. Você sabe a importância do seu empregado para a sua empresa? Quanto vale o seu empregado, né? Quanto vale a pessoa que produz na sua empresa? E será que você tem sido disciplinado? Será que você age com disciplina? Então, nós aqui do nosso canal, no canal do Pastor Avancini, então lá no YouTube, você vai encontrar no PR Avancini, a Podcast Fest, né? Ainda no podcast depois eu vou estar falando para vocês direitinho, vou estar postando no podcast também, mas a ideia é fazer com que você faça uma reflexão mesmo. Então meus conteúdos serão assim, ou são os meus sermãos, né, que eu prego na igreja. Então eu vou tem 3 mensagens que eu vou estar gravando. É a mensagem de domingo à tarde, né, às 17h30, às 18 horas eu começo a gravar o sermão, né? Terça-feiras
às terças às 20 horas, eu gravo também o outro sermão. E na quinta, às 19h30, eu gravo o terceiro sermão. Então vai estar no meu canal esses aí, que também serão ao vivo. E também os conteúdos que eu estou produzindo, que vai ser essa série aqui, Livro de Provérbios, para você acompanhar e para você refletir mesmo. Eu não sou teólogo aqui, não quero teologizar, né? Teologizar, acho que eu falei a palavra correta aqui, né? Não é fazer teologia em cima do texto, mas é uma reflexão mesmo, para você aplicar isso na sua vida, né? Analisar, será que eu estou agindo com sabedoria naquilo que eu faço, nas coisas que eu estou vivenciando, estou experimentando? Será que eu ajo com sabedoria? Então o livro dos Provérbios quer nos ensinar exatamente isso, né? E você pode contribuir com o nosso canal, né? Você pode contribuir se inscrevendo aí no canal, deixando o seu joinha, né? E também participando aí, nos ajudando a manter o nosso canal. Tem aí nosso projeto, né, da IEBA, que é a nossa igreja que nós estamos plantando como missionário. Então tá aí o nosso Pix, você pode fazer um Pix, né? Não importa o valor que você faça, pode fazer aí do tanto valor que você achar que realmente vai nos ajudar, né? E do fundo do seu coração, eu quero agradecer muito, né? Pode fazer, então, isso é o CNPJ, né? Lá na hora de colocar no Pix vai aparecer meu nome, Pastor Avancini, mas é o CNPJ da IEBA, e você vai poder compartilhar isso aí, nos ajudando, né, fazendo com que o nosso projeto vá para frente. Mas não deixa de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, que você vai estar recebendo, sempre que nós colocarmos conteúdo novo, você vai estar recebendo, né? Eu não tinha um dia certo para colocar os conteúdos, uma vez que eu tenho que pegar os meus espaços de tempo para poder gravar, né? Esse é o nosso primeiro conteúdo do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 e 3, né? Onde você vai estar aí refletindo, fazendo essa reflexão comigo, né? Eu quero então deixar aqui, e o versículo 3, simplesmente, né, a gente tem ele dizendo o seguinte, que a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, né? Sensatez, disciplina e sensatez. A palavra do versículo 3 é isso aí, né? A palavra disciplina. Então, seja sensato, seja justo, seja direito e seja correto, né? É triste nós pensarmos que o Brasil é um país que tem essa visão nojenta, né? Perdoa a palavra, né? Uma visão nojentinha de estar fazendo as coisas, de roubar, de mexer no que é dos outros, pegar o que é dos outros, né? E a gente vê, às vezes, as músicas até exaltando o cara que rouba. Isso é triste pra gente, brasileiro, é vergonhoso as pessoas pensarem em roubar e tirar o que é dos outros, né? Faça o que é direito, seja sensato, né? Quer ser feliz, meu amigo? Quer viver bem? Quer ser vitorioso no seu processo de vida? Quer ser vitorioso nos seus negócios? Quer ser vitorioso na sua vida, na sua família? Não é o quanto você tem de dinheiro que vai proporcionar a sua alegria. Não é o quanto você tem de grana que vai proporcionar a você uma qualidade de vida. Não é o quanto você tem que vai fazer você viver com excelência. Não, é você experimentar, viver com sensatez, com disciplina, buscando a sabedoria. E assim Deus vai estar tocando na sua vida, te abençoando, fazendo com que você experimente ao máximo, com alegria e com profundidade. Tá bom, querido? Deus te abençoe, que esta palavra possa ser útil para você, e assim você vai aprendendo cada vez mais coisas maravilhosas na sua vida. Eu espero que você tenha aproveitado aí, né, que você aproveite ao máximo o nosso podcast, né, e você possa então estar se aperfeiçoando aí, conhecendo mais. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim a palavra possa ficar gravada no teu coração. Um abraço, Pastor Avancini e Professor Avancini, para você, né?